Olá, eu sou Lili Marquísio e mais uma vez estamos aqui no Quarta Revolução da Vale TV. E o meu convidado de hoje é o Cristiano Franco, consultor do IEL e ligado na inovação do ecossistema gaúcho. Isso mesmo, Cris. Seja muito bem-vindo na nossa arquibancada aqui do Quarta Revolução. Muito obrigado, Lili. Uma honra, um prazer estar aqui trocando ideia contigo, conversando sobre esses temas que para mim são tão caros: inovação, criatividade, novos modelos de negócio e principalmente as pessoas que estão fazendo tudo isso, né? De como a gente qualifica, melhora e torna essas pessoas cada vez mais aptas a atuarem nesses lugares, né? Da inovação, da criatividade, do pensar futuros. Valeu mesmo pelo convite. Legal! Eu fico muito feliz assim, de ter no nosso ecossistema gaúcho pessoas tão ativas e criativas como tu, Cris. Fico muito feliz de tu estar aqui conosco e eu gostaria de iniciar falando sobre um tema muito bacana que muita gente ainda nem conhece, que é futurismo. Isso, muito bom. O futurismo ou estudos de futuros ou foresight estratégico são várias palavrinhas aí que a gente pode denominar para estudos de futuro. E agora a gente também está falando muito de literacia de futuros ou de alfabetização de futuros. E mais um nome ainda, inovação exploratória. Então, todas essas palavras remetem a esses estudos de futuros, que a gente entende que é um elemento fundamental para as empresas que querem criar inovação, querem fazer inovações, produzir inovações, não só disruptivas, né, mas também incrementais. Então, este olhar lá para frente, né? Por exemplo, o que eu quero da minha empresa daqui a 5, 10 anos? Que produtos ou serviços as pessoas vão estar consumindo daqui a 10 anos? Ou melhor, 20 anos, 30 anos, tu consegue imaginar? É um tanto difícil, né? Mas daí para isso existem métodos, práticas, ferramentas que nos apoiam na construção destes futuros. E sempre lembrando, né? Futuros desejáveis, futuros que a gente queira habitar nesse futuro. Então, porque de futuro ruim aí, talvez um pouco até a gente já viva, ou talvez a gente veja muito por aí futuros, né? Pô, o que a gente vai esperar do futuro se as coisas estão assim, né? Então, esse olhar para o futuro, pensar futuros também traz essa coisa da esperança, né? De que a gente pode sim construir futuros melhores. Que legal. Tu faz um trabalho de consultoria para as empresas também lá no IEL, né? Como é que funciona esse mapa para o futuro? Perfeito. Então, só falando um pouquinho do IEL, né? Instituto Evaldo Lodge, que é uma instituição lá da Fiergs, da Federação das Indústrias, é primo irmão do SESI e do Senai, e a exemplo, né, do SESI e Senai, a gente também está em todos os estados da federação, levando ações de gestão da inovação, gestão de programas de estágios e bolsas e educação empresarial como um todo. E uma das ações, então, é esses estudos de futuro e programas de gestão da inovação que a gente desenvolve. Muitas vezes a empresa acaba tendo um olhar muito para o hoje, para o agora, para o momento presente. Aquela coisa, né? Eu preciso pagar as contas, Cristiano, eu preciso pagar o 13º, 14º dos meus funcionários, aquela lógica de apagar incêndio, e a gente acaba não tendo esse olhar para o que está acontecendo lá fora, porque daqui a um pouco alguns futuros que nos agradam já estão acontecendo em outros lugares. A gente pega, por exemplo, a questão das tecnologias. Tem tanta tecnologia bacana que já está rodando em outros países, em outras empresas, e esse futuro, essa tecnologia não chegou ainda para cá, para a gente. Por que será? Né? Então, esses estudos de futuro possibilitam essa aproximação com esses futuros, possibilitam, como eu falei antes, a criação de estratégias de inovação. Se eu sei o que eu quero, onde eu quero estar daqui a 10 anos, por exemplo, eu posso criar as pontes para que eu chegue nesse futuro que eu desenhei, junto com meus funcionários, junto com meus colaboradores, junto com a comunidade onde a minha empresa está situada, né? Sempre lembrando isso, né? A gente tem que sempre pensar, né? Futuros desejáveis, futuros bacanas, futuros onde a gente possa, onde todos possam crescer, onde todos possam se desenvolver. Pelo menos quando eu levo esses estudos de futuro para as organizações, é sempre com esse desejo.
futuros melhores para todos. Que legal. Aí a gente continua na mesma batida do planejamento estratégico, né? Ele apoia o planejamento estratégico, é uma ferramenta de apoio ao planejamento estratégico. Porque quando a gente fala de inovação, muitas empresas elas acreditam que tudo que foi construído até agora já não serve mais. Mas não, elas podem se complementar. Claro, a gente sempre fala nos nossos cursos, workshops, na consultoria, que de um modo geral, é até difícil, é ruim ficar generalizando. As empresas organizam seu planejamento estratégico olhando para o que passou, para o passado. A gente aprendeu a fazer assim, e não tem problema nenhum continuar fazendo assim. Mas essa pitada de olhar para o futuro, de tentar imaginar o que pode vir a ser, porque o futuro não existe. O futuro é um exercício de imaginação. Então, como exercício de imaginação, a gente pode imaginar o que a gente quiser. Claro que a gente também tem que ser um tanto quanto realista para saber se a gente tem, por exemplo, as tecnologias, os recursos necessários para chegar nesse futuro que a gente quer, que a gente almeja, né? Então, ele é um excelente instrumento, ferramenta, para apoiar o planejamento estratégico, mas com esse olhar para a inovação. Porque se eu olhar só para o que já passou, normalmente as empresas fazem assim, pô, o ano passado a gente vendeu X, tantos mil, tantos milhões, esse ano a gente pode botar lá 10%, né, para o planejamento desse ano, porque é uma meta confortável, eu tenho as pessoas para fazer isso, eu tenho a infraestrutura, eu tenho os recursos, então 10% é de boa, né, é tranquilo. Sim. Mas e onde é que está a inovação aí? Onde é que está o espaço para eu pensar o novo? Para eu pensar também nas necessidades novas dos consumidores. Porque a gente muda o tempo todo, o consumidor muda, a sociedade muda, comportamentos, agora com a pandemia, olha o tanto de comportamento que mudou dos nossos hábitos, o pessoal que pôde estar em casa, olha o quanto que mudou dentro das casas das pessoas, né? A forma como a gente compra, se relaciona com as empresas. Então as empresas têm que estar preparadas para isso também, para ofertar cada vez mais produtos que atendam às necessidades dessa pessoa. E geralmente esse produto, esse serviço está nesse lugar da inovação, né? Que inovação eu quero promover hoje para ofertar para esse meu público. Que legal. Agora entra então, na verdade, a nova economia. Também. Então nós estamos com na mesma era empresas da velha economia e da nova Sim. economia. Conta um pouquinho sobre essa nova economia. Então, essa nova economia, ou vamos pensar novos modelos de negócio, vamos pegar as startups que vêm muitas vezes cheias de vontade de fazer diferente, de promover disrupção. Mas o que é disrupção, né? É o fazer diferente, criar algo totalmente inédito, algo que a gente não viu ainda. Tanto no modelo de negócio, que é a forma como eu transaciono com os meus clientes, a forma como eu entrego meu produto, a forma como eu entrego meu serviço, né? Quanto de maneira incremental, talvez também essas startups também estão ofertando, né? Melhorias em produtos e serviços, mas de modo geral elas tentam buscar essa disrupção, o fazer diferente. E a velha economia, mas não é velha, a economia tradicional, vamos dizer assim, afinal a gente chegou até aqui graças a ela, então a gente tem que também valorizar e reconhecer isso aí. Ela continua promovendo geralmente inovação incremental, ou talvez nenhuma inovação, simplesmente entrega o seu produto ou serviço da forma como sempre fez. E que, de novo, né, a gente está aí consumindo esses produtos, eles são importantes, a gente é apaixonado por muitos desses produtos e serviços, eles são necessários para que a gente possa viver em sociedade, a gente possa, enfim, se relacionar, e aí vamos pensar em todo tipo de produto ou serviço. Mas daí, o que é startup, o que é nova economia, o que essas empresas que estão pensando em novos modelos de negócio entregam? Mais velocidade, mais agilidade, maior poder de entrega e maior disrupção, né? Porque a gente está pensando, geralmente essas empresas da nova economia, elas pensam o novo. Elas pensam esse serviço que daqui a pouco pode ser lançado daqui a 5, 10 anos e que não existe hoje ainda. Então a empresa tradicional pode beber dessa fonte e pensar, pô, como é que eles conseguem desenvolver um produto tão rápido? Vamos pegar as mesmas técnicas e processos e tentar fazer aqui também, e muitas têm tido sucesso. Muitas empresas estão bebendo dessa água, né, estão aprendendo como é que a gente inova, como é que a gente inova mais rápido, como é que a gente cria produtos e serviços de maneira mais ágil, e aí os métodos ágeis também possibilitam isso. A gente nunca falou tanto de criatividade como nos últimos tempos também, porque eu entendo que a criatividade é a mãe da inovação, é ela que permite que a gente possa pensar esse novo. Enfim, é um mundo lindo aí que está acontecendo à nossa frente, à nossa volta, e que possibilita que mais empresas cresçam
que as empresas da economia tradicional também se modernizem, conquistem essas novas tecnologias e, mais uma vez, consigam ofertar produtos e serviços melhores para a gente. Legal. Talvez fazer a conversa entre essas economias seria o mais interessante, né, Cris? Porque muitas vezes os times de inovação das empresas mais tradicionais, elas demoram um tempo, talvez 1 ou 2 anos, para desenvolver um projeto, para que ele fique assim no estado da arte. Exato. Né? E a startup, realmente, ela tem uma batida bem diferente, que é para poder ir já conversando com o mercado, né? Eu acho que esse cenário, assim, eu gostaria que tu trouxesse um pouquinho, até para quem estiver nos assistindo e se enquadrar nessas empresas tradicionais, que é o nosso grande público, Claro. Também possa compreender um pouquinho de como funciona isso e como pode adotar isso lá na sua empresa. Exato. Alguns exemplos, né? Por exemplo, a minha empresa, vamos supor que a minha empresa é uma empresa super tradicional, e aí por conta de a gente já ter daqui a pouco, sei lá, tem 10, 15, 20 anos, empresas familiares aqui do Rio Grande do Sul, a gente sabe que tem 50, 60, talvez até 100 anos. Então, ao longo desta vida, desta empresa, ela foi criando processos, instrumentos, ferramentas, políticas que estabelecem a regra daquela empresa, a norma daquela empresa, né? E esses processos, essas políticas, de alguma forma, vão nos deixando menos ágeis, menos rápidos, menos velozes, né? Que é o grande diferencial para as startups. A startup, essa empresa que está nascendo ainda, ela não tem uma gama enorme de processos e procedimentos que a impedem de fazer inovação mais rápido e de maneira mais rápida. E aí, o que a empresa tradicional tem que fazer é tentar entender como é que ela faz. Mas se eu não posso fazer como ela faz, porque eu tenho aquele tanto de processos e políticas ali que me deixam muitas vezes amarrado, então eu posso daqui um pouco adquirir da startup. Esse é um exemplo. Então eu vejo muitos casos de empresas, né, que colocam um desafio aí na rede, colocam no ar, olha, meu desafio é esse, a startup que conseguir resolver esse meu desafio, eu estou adquirindo então essa tecnologia, ou estou contratando essa startup, ou daqui um pouco até adquirindo essa startup para poder dar conta disso, né? Uma outra técnica, ou não é técnica, mas uma outra forma que as empresas tradicionais estão utilizando também é a criação de spin-offs. Ou seja, já que a minha empresa tem esse tanto de políticas e processos e eu não consigo ser ágil, então eu vou criar um puxadinho, me entendam bem, tá? Que é a minha spin-off, né? Que eu vou levar uma equipe de inovação para fora da minha empresa, talvez, num outro lugar, para que lá eles sejam responsáveis, então, por pensar o novo, por pensar esses processos, esses novos produtos ou serviços, sem todas aquelas amarras que a gente tem aqui. Muitas vezes a empresa precisa fazer uma licitação para adquirir um produto, para adquirir um insumo para a gente produzir essa inovação. E aí lá no spin-off eu não vou precisar, porque não, né, é talvez um outro CNPJ, e aí a gente garante agilidade. Daí esse spin-off abastece de inovação a empresa mãe, né? Essa é uma forma também. E uma outra forma, que até já vou deixar um gancho aqui para o teu próximo convidado também, é o projeto Startup Lab Hélice, que é uma iniciativa que nasceu ali na Serra Gaúcha com o Instituto Hélice. Várias empresas, então, entre elas Marco Polo, Randon, Florence, se uniram, são mais empresas agora, para adquirir esses serviços e produtos de startups. Então, eles combinaram entre eles quais são os desafios comuns entre eles, tá? E aí eles abrem esses desafios e as startups que tiverem interesse em resolver, então propõem para esse pool de empresas, para esse hall de empresas ali, a solução. E agora eles replicaram, então, a partir de uma iniciativa também do governo do estado, esse projeto para que todas as regiões do estado também possam se beneficiar desse modelo do Instituto Hélice. E aí sim criou-se, então, o Startup Lab Hélice, que é essa organização de empresas âncora, que seriam assim, as empresas tradicionais, se unindo em desafios comuns, que serão abertos, então, para que as startups possam resolver os seus problemas. Esse é um modelo de inovação aberta, é um modelo, não é o modelo, né? Mas é um modelo que está dando certo aqui e a gente está bem feliz, porque isso também fomenta a economia, mobiliza as empresas para pensarem sobre inovação. Porque a gente vê esse também, muitas vezes, um ranço, né? Não, inovação não é para mim, inovação não me serve, eu sempre fiz isso, não vou precisar inovar. Mas o que a gente vê no mundo é essa necessidade de inovação.
as empresas que estão se perpetuando no mercado, elas estão entregando algo diferente, algo cada vez melhor e se valendo do tanto de tecnologia que a gente tem hoje, né? Muitos pensadores, muitas pessoas dizem que a gente vive os melhores tempos né, do mundo, assim, de todos os tempos, esse é o melhor tempo, porque a gente tem tecnologia, tem um certo nível de saúde para a população, né? Não estamos no estágio ideal, a gente tem muito problema, não quero dizer que a gente não tem problema, mas comparando com em outros tempos, a gente vive o melhor dos tempos hoje, né? Legal, a palavra que a gente pode utilizar aqui é colaboração, união de forças. Colaboração, cocriação, cooperação são palavras dessa nova economia, ou desses novos tempos, se a gente puder pensar dessa forma também, né? O trabalhar junto. Inovação, eu sempre digo, é um processo social. Ninguém inova sozinho. A pessoa que inova sozinha, está lá criando uma coisa, no máximo ela inventa sozinha. Aí é uma invenção. Agora ela conseguir largar isso no mercado e ter resultados com essa invenção é muito difícil. Por isso que eu sempre digo, quanto mais gente pensando na solução daquele problema, muito melhor. Né? Porque daí a gente vai ter uma diversidade de ideias. E quanto mais pessoas, e pessoas diferentes de preferência. Né? Já estou falando de raça, de cor, de gênero, de tudo. Né? Quanto maior a diversidade, muito melhor para a gente ter essa gama de ideias diferentes que vão compor uma solução interessante que vai atender ao maior número possível de pessoas. Legal, Cris. Nossa, como eu gosto de conversar contigo. A gente passa longas horas, né, conversando, mas eu quero aproveitar toda essa tua criatividade, assim, que tu tens e que tu consegue jogar isso para outras pessoas também. Sim. Tu tem grupos, tu tem atividades, tu reúne pessoas em rodas de conversa para poder fazer a inovação também acontecer. Conta um pouquinho sobre essas várias vertentes assim que tu tem criado, mas eu quero saber em especial sobre o Molho Secreto. O Molho Secreto. O Molho Secreto tem um nome bacana. A gente, inclusive, é um grupo lá no Facebook e a galera entra lá querendo saber receitas da Ana Maria Braga, receitas, não sei o que. E eu digo, galera, não tem receita aqui. O lance do Molho Secreto é assim, quando eu comecei os estudos de futuro, eu e mais uma turma, a gente sentiu muita vontade de continuar aprendendo sobre e trocar ideias sobre tudo que a gente estava estudando sobre futurismo, sobre essas metodologias de estudos de futuro. E aí a gente criou um coletivo que chama Molho Secreto. Qual é o molho secreto dos algoritmos, né? Isso foi lá por 2014, 2015. E aí a gente queria saber qual é o molho secreto do Instagram, qual é o molho secreto do Facebook, como é, né, qual é o algoritmo deles, como é que eles fazem, qual é o molho secreto do Airbnb, do Netflix, enfim, esses grandes players, né, que estavam revolucionando o mercado na época. A própria Uber também, né, enfim, como é que eles fazem ser tão legal esse produto, esse serviço que eles estão oferecendo para a gente, que traz tanto conforto e muda a forma como a gente se relaciona com a TV, com a comida, né, quando a gente pede comida agora, com as viagens a partir do Airbnb, as próprias redes sociais, para o bem e para o mal, o quanto que ela nos aproxima ou nos afasta também. Enfim, então a gente queria entender mais sobre isso e a gente meio que continuou estudando. Então o Molho Secreto nasceu para ser quase um grupo de estudos. E do tanto de informação que a gente reunia ali, a gente diz, a gente precisa levar isso para fora, a gente precisa que outras pessoas saibam também. E aí a gente começou a fazer eventos para transmitir esse conteúdo. Palestras, workshops, uma série de ações assim que a gente fez, principalmente lá no Tecnopuc, que foi uma das casas que nos apoiou, para que a gente pudesse, né, levar esse conhecimento para outras pessoas também. Enfim, é um grupo de amigos querido, por conta da pandemia esfriou um pouquinho a velocidade com que a gente fazia as coisas, mas a gente continuou de alguma forma ainda integrado. E uma outra ação que nasceu na pandemia, também com um objetivo muito parecido de continuar trocando ideia e aprendendo sobre esse novo mundo que estava se formando para a gente, para todo mundo, né? Pô, pandemia, medo, mas ao mesmo tempo um movimento louco começou a acontecer nas redes sociais, das lives, da troca de conhecimento, do compartilhamento, essa abundância de gente querendo ofertar o seu saber para as outras pessoas. E aí a gente começou a assistir live de tudo que é jeito e a gente queria trocar ideias sobre elas, queria poder processar, você viu a live do fulano, você viu a palestra do ciclano, pô, você viu que bacana aquilo que ele falou. Aí a gente criou um grupo de amigos também para trocar ideia no Zoom, ou no streaming, né? no Teams, essas plataformas de streaming aí, para trocar ideia e poder processar um pouquinho daquilo ali. E as conversas começaram a ficar tão gostosas, ficaram tão boas assim,
que a gente disse assim, pô, a gente podia gravar essa conversa, porque a gente não gravou essa conversa, né, e poder jogar isso para o mundo. Daí nasceu o Rock Night Podcast, conversas aleatórias, aleatoriedade da vida, que é um programa parecido com o teu, Lili, só que é um podcast, onde a gente convida pessoas legais, interessantes, especiais, para vir trazer um pouquinho do que anda fazendo, quais são as suas percepções do mundo, como entende criatividade, como entende inovação. E o que era para ser um projeto simples, uma ideia assim, de amigos, já estão em 50 programas mais ou menos gravados, né? Rock Night, conversas aleatórias. Então é isso, esse desejo de ficar conversando, de trocar ideia, de levar essa informação para o mundo, surgiu então Molho Secreto e Rock Night. Legal. E o mais bacana de tudo isso é que isso influencia ativamente para a gente ter novos insights, novas ideias e também partir para ação, né, Cris? Porque só ficar no mundo das ideias também não dá, né? Também não dá. E a lógica é sempre inspirar as pessoas. Pô, olha só que bacana aquela empresa, aquela tecnologia que ela criou. Então, é sempre com esse viés da inspiração para a ação. Tu falou muito bem, isso é fundamental. Não dá para ficar só no mundo das ideias, né? Bora praticar, bora executar aí tudo que a gente está pensando também. Legal. Falando um pouquinho sobre ecossistema de inovação, né? Tu tá bem envolvido aqui no Vale dos Sinos, Porto Alegre, né, que é a nossa capital. Fala um pouquinho da nossa situação, assim, frente a startups, a tudo que está acontecendo. Eu sei que a pandemia veio dar uma segurada em muita coisa, né? Mas outras formas de se fazer também foram criadas. Conta um pouquinho para nós, assim, como está esse cenário. Eu fico pensando se não tivesse tido a pandemia, né? Aí o boom seria ainda maior. Até tem um amigo que diz que o ano que vem a gente vai viver o efeito champanhe, né? Porque a champanhe está sendo agitada esse ano, né? Todo mundo ali com seus eventos parados, mas quando a pandemia acabar e que seja logo, né, vai vir aquele estouro e aquele festival de ações acontecendo. Mas eu vejo o ecossistema de inovação do Rio Grande do Sul, em específico, muito rico e cada vez mais rico. Eu vejo as instituições trabalhando, mesmo com a pandemia, né, criando espaços, criando lugares para dar apoio para a nova economia, para as startups. Então a gente tem o Sebrae X agora, que foi recentemente lançado também, que é uma iniciativa muito bacana, onde eles conseguiram organizar todos os serviços de inovação para essas organizações, para essas empresas. Então, se eu quero inovar, se eu sou uma micro e pequena empresa, então tem o apoio do Sebrae X, tem o Instituto Caldeira, tem os hubs, tem os coworkings, tem os parques tecnológicos também, que é algo assim maravilhoso, né, ligado às universidades. Então, a gente tem não só na região metropolitana, né, onde a gente acaba se envolvendo mais, mas assim, em cada universidade do interior do Rio Grande do Sul, a gente tem os parques tecnológicos. Tem as iniciativas de Estado também, que daqui um pouquinho o João vai contar para a gente, né, a partir dos gestores de inovação que também estão atuando no interior do Estado, levando este discurso, esta conversa da importância da inovação, dos ganhos que a empresa pode obter com inovação, e mais do que isso, né, dizendo ali que a gente está aqui para ajudar vocês. Então tem leis de incentivos fiscais, a lei do bem, a lei da informática, algumas leis aí que possibilitam também que esse empreendedor consiga criar uma infraestrutura para poder inovar. Tem os institutos de fomento, bancos. Claro que também a gente não está no melhor momento, assim, né? A gente já teve momentos muito melhores assim, de fomento à inovação, de recursos para a inovação, projetos FINEP, BNDES, BRDE, por aí vai. Mas ainda assim existe esse movimento, ainda assim existe. A própria Fiergs tem o edital Gaúcho de Inovação para a Indústria, que é uma iniciativa muito bacana também, que apoia essas empresas a criarem projetos de inovação, e não só com recursos, mas também com capacitação, qualificação das pessoas. Enfim, eu vejo nosso ecossistema muito abundante, eu sou um otimista, né, e eu acredito que só tende a melhorar. Que legal, eu concordo contigo também. E eu gostaria que tu deixasse um recado, né, para quem está nos assistindo. Como faz para entrar para esse ecossistema se ainda não está? E aqueles que já fazem parte e querem atuar de alguma forma, porque a pandemia deu uma segurada em tantas coisas, como faz? Como é que a gente pode lidar nesse momento? Perfeito. A gente falou de inovação, criatividade, futuros, aqui o teu programa faz parte desse ecossistema também, né, Lili? Tu é uma pessoa que faz parte, que fomenta esse ecossistema, e essa quarta revolução, que já foi explicado aqui no programa também. Então, assim, tudo isso tem a ver com o quê? Com empreendedorismo. A gente quer empreender cada vez mais
aumentar o número de negócios no nosso estado, a oferta de serviços bacanas que atendam às necessidades das pessoas. Então, assim, o empreendedor que quer empreender, né, tem esse ecossistema a seu favor. Mas, por exemplo, os movimentos do Startup Weekend. Eu sempre digo que aquilo ali é uma pós-graduação em 2 dias, né? O jovem, o adulto, o jovem há mais tempo, ele é para todas as idades. Então eu vejo assim o Startup Weekend um lindo momento assim para você aprender sobre o que é uma startup, como criar um negócio, como validar um problema, como prototipar esse serviço ou produto que você está criando e mais do que isso, apresentar ele para uma banca, né, de possíveis compradores, né, de financiadores. Né? Então, esses 2 dias ali, 3, começando na sexta de noite, é o máximo, assim, porque a gente aprende muito. Muitos hackathons também estão acontecendo, onde empresas abrem seus desafios para as pessoas ajudarem a resolver. Então, eu vejo muito esse movimento acontecendo. Então, quando você vê um hackathon acontecendo, se inscreva, tente levar soluções para esse hackathon, né, a partir de uma equipe, ou você pode ir sozinho, lá você vai se engajar em outras equipes também. Enfim, pelo menos 2 possibilidades de a gente conhecer mais e se envolver com o ecossistema de empreendedorismo, de inovação, de criatividade do Estado. Legal, o negócio é se conectar, né, Cris? O negócio é se conectar, sem falar nas universidades, né? Quem está dentro de uma universidade, procure ali a sua incubadora dentro do Parque Tecnológico. Geralmente as universidades têm muitos programas também de incentivo ao empreendedorismo. Legal. Agradeço muito a tua participação aqui no Quarta Revolução. Estou muito feliz de ter compartilhado contigo essa tarde. E eu gostaria que tu mandasse um recado para quem gostaria de entrar em contato contigo. Claro. Como faz para te achar? Muito bom. É Barbada. Coloca lá nas redes sociais todas ali meu nome, que você vai localizar. E eu adoro, eu sempre digo isso. Vamos continuar essa conversa lá nas redes. Vamos continuar trocando ideia no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, nos grupos do WhatsApp. Então eu estou em todas essas redes aí, vou ficar bem faceiro se você for lá trocar uma ideia comigo. Te agradeço demais por esse convite, Lili, poder estar aqui trocando ideia contigo nesse programa Quarta Revolução. Não, Quarta Revolução, eu ia falar Quarta Revolução Industrial. Algumas iniciativas bacanas falando sobre Quarta Revolução. A gente vai estar na Mercopar também, no início de outubro, com várias iniciativas relacionadas à indústria 4.0. A gente vai ter lá uma célula mostrando as tecnologias habilitadoras da indústria 4.0, impressora 3D, sensoriamento, enfim, várias tecnologias que vão estar à mostra lá para o pessoal, para a gente desmistificar e aprender também. Então, são várias coisas acontecendo, bacanas, sobre inovação, sobre tecnologia. E aí eu deixo esse convite, se conecte comigo, participe da Mercopar, participe da agenda aí de programação que a gente tem também sobre Indústria 4.0. Legal, muito obrigada, Cris. E nós vamos, ao final do programa, para o Clubhouse. Se quiser participar conosco dessa roda de conversa. Show, bora lá. Agradeço a todos que acompanharam até aqui. No próximo bloco, Diego Silva, que vai falar um pouquinho para nós sobre o programa Inova RS. A Sebras projeta e desenvolve produtos diferenciados em qualidade e tecnologia. Hoje é uma das principais referências nacionais na fabricação de portas rápidas para o isolamento de ambientes com movimentação de cargas. Uma empresa ágil, inovadora e preparada para acompanhar a evolução de seus clientes. Voltamos com o programa Quarta Revolução e o meu convidado é Diego Silva, coordenador do programa Inova RS,
junto à Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo à nossa arquibancada aqui no Quarta Revolução, Diego. Olá, Lili. Muitíssimo obrigado pelo convite. Eu me sinto honrado de estar aqui falando, apresentando o programa Inova para todos. Muito obrigado mesmo. Legal, então já vamos começar arrasando, né? Eu tô cheia de perguntas aqui. Vamos lá. Mas a primeira coisa assim, que eu quero poder entender, claro, o que é o Inova RS. Mas antes disso, a gente precisa passar pelo Pacto Alegre, é isso? Tu pode contar um pouquinho para nós o que significa o Pacto Alegre? Claro. Eu não participo do Pacto Alegre, mas é uma iniciativa muito importante até para o surgimento do Inova na sequência, né? O Pacto Alegre, ele surge, é uma iniciativa encabeçada pela Prefeitura de Porto Alegre, a Aliança da Inovação, pela Inovação, que foi articulada a partir da PUC, URGS e Unicinos, para fomentar o desenvolvimento do ecossistema de inovação e empreendedorismo no município de Porto Alegre. Então, para o Pacto Alegre, foi feito um diagnóstico de necessidades e potencialidades de Porto Alegre, a partir dos quais, desses levantamentos, foram idealizados projetos voltados para, novamente, fomentar e impulsionar o desenvolvimento de frentes de inovação e empreendedorismo a partir do desenvolvimento das ações do Pacto Alegre e do buzz gerado pelo Pacto Alegre, o Inova surge a partir dessa inspiração, utilizando essa inspiração do Pacto Alegre, mas com o desafio de pensar agora o Estado e não o município, né? Que legal, né? Então, um programa de governo inspirado num programa municipal, mas claro, da nossa grande Porto Alegre. Legal. Mas e qual é o propósito desse novo programa de governo? O que ele veio fazer? O Inova RS significa o quê? Tá. O Inova RS ele vem para fortalecer os ecossistemas regionais de inovação. A gente tem 8 grandes ecossistemas regionais de inovação no estado do Rio Grande do Sul e a partir de uma estratégia de especialização inteligente, a gente quer fomentar o desenvolvimento tecnológico e de inovação a partir da vocação já existente nas regiões do Estado. Então, cada região, dentro de uma governança local, construiu uma visão de futuro compartilhada para se tornar referência a partir do desenvolvimento de soluções tecnológicas e inovadoras para incrementar a sua economia local a partir do que já acredita ser de sua competência, ou seja, da essência vocacional dessas regiões. Legal, tudo bem mapeado e identificado por cada ecossistema que é diferente de um do outro, né? Bacana. Positivo, e já é aí um desafio, né? Como é que a gente faz, como é que a gente fomenta a inovação e trabalha com projetos de cunho tecnológico, inovadores pelo Estado, respeitando as particularidades de cada um desses ecossistemas, né? Legal, tem tudo para dar certo quando é assim, né? Não vem uma coisa engessada que muitas vezes não cabe para aquela localidade. Positivo. Mas tu falou sobre essa questão da governança, né? Exato. Quem faz parte dessa governança? Quais são as características para que isso tudo, então, funcione no Inova RS? Claro. Então, como principal governança nos ecossistemas, bem, eu falei, a gente tem 8 ecossistemas regionais de inovação, né, compreendendo todas as regiões do estado, e nós temos participantes das 4 pás da hélice, que é o que a gente costuma usar como referência, né? A academia, a iniciativa privada, a pá pública e a sociedade civil organizada. Então, membros dessas 4 pás da hélice, representantes dessas 4 pás da hélice, ajudaram a construir uma visão de futuro, a realizar esse diagnóstico inicial, né, deve-se dizer, e eles mesmos, dentro dos ecossistemas, nos trouxeram quais seriam as competências, as vocações que seriam trabalhadas neste ecossistema e que eles gostariam de se tornar referência latino-americana, nacional, global, enfim, até 2030. A gente tem um comitê técnico, um comitê estratégico, gestores de inovação e tecnologia, dentro de cada um desses ecossistemas. Então, pelo Estado, a gente tem 3 gestores de inovação e tecnologia em cada um desses 8 ecossistemas, 28 gestores de inovação e tecnologia ao todo. Bastante gente, fora lideranças empresariais, como eu falei, das universidades, da sociedade civil organizada, que compõem esses comitês técnico e estratégico, que ajudam a pensar ações e atividades que venham a fomentar a inovação, empreendedorismo intensivo de conhecimento e a inovação nesses ecossistemas, nos ajudam a articular
parcerias, nos ajudam a construir metodologias para essas atividades, para esses projetos todos. Então, é bastante complexo. E muita gente envolvida, né, Diego? Bastante gente para que um programa de governo como esse, que é novo, né, e também ele tem a força e ele tem um apelo que ele precisa ter, precisa de pessoas trabalhando por ele, né? Nós sabemos que já existem mais de 600 voluntários, é isso mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo. E como é que vocês fazem para engajar essas pessoas? Tá. Pergunta de R$1 milhão, né? Aí já é o nosso desafio, tá, Lili? O que eu posso dizer? Primeiro, o engajamento, ele precisa ser construído, né? É uma relação de confiança, é colaborativo, e a gente consegue inicialmente isso a partir da construção de uma visão compartilhada e construída pela região para a região. Nós, da Secretaria de Inovação, não impusemos parâmetro algum, ou vocação, ou setor econômico que as regiões deveriam trabalhar. Então, isso veio da região. Isso já ajuda a trabalhar o aspecto de, olha, isso aqui é para mim, é para minha entidade, é para essa população local, é para essa economia local. É lógico que em algumas regiões do estado a gente percebe que a inovação ela já está mais enraizada do que em outros. Então, em outras regiões, ainda tem, apesar dessa construção compartilhada, da visão compartilhada, a gente tem alguns desafios, mas que têm sido reduzidos a partir do momento que as iniciativas têm saído do papel. Então, com as ações saindo do papel, o pessoal consegue perceber que, olha, a gente não está brincando de inovação, a gente está fazendo inovação de fato. As articulações entre agentes que sempre estiveram aqui trabalhando, mas que não estavam conectados uns com os outros, começam a surgir. E isso, organicamente, vem ajudando a construir esse trabalho colaborativo e esse estímulo ao voluntariado nos projetos. Já tem bastante corpo, né? O Inova RS hoje, ele já está bem robusto, né? Quais são as ações efetivas assim que esse programa já efetuou aqui no estado? Claro. Como o Cristiano falou há pouco, né? Não fosse a pandemia, porque apesar da pandemia, nós tivemos estamos tendo uma série de iniciativas acontecendo pelo estado, desde palestras, mesas redondas, a hackathons, para o desenvolvimento de soluções em algumas tecnologias específicas, para alguns setores econômicos específicos. Nós estamos planejando atividades que vão desde a geração de startups para atuarem em setores específicos, a AGTEX, por exemplo, as startups do agro na região fronteira oeste de Campanha é um exemplo disso, como em outras regiões do estado nós estamos discutindo a possibilidade de construirmos centros de referência, living labs, hubs, para conectar players, e aí empresariados, empreendedores, estudantes, para desenvolver soluções de alto valor agregado, para que esse desenvolvimento fique no estado, para que a gente retenha os talentos no estado. Então, variam muito, o tipo das atividades varia muito a depender da necessidade e da competência que foi destacada, mas vão desde palestras, mesas redondas, a construção de centros de referência mesmo. Legal, com tantas ações acontecendo, muitas pessoas envolvidas, e é uma diretriz governamental. Positivo. A gente sempre fala que para que a gente consiga ter um alinhamento de pensamento, a gente precisa ter diretrizes de governo. Então, veio o Inova RS veio trazer essa diretriz, eu acho que estava faltando, né, para os municípios poderem se organizar. Como fica a atuação das prefeituras nesse contexto? Tá, ótima pergunta. Bom, como eu falei, nós temos a universidade, sociedade civil organizada, as empresas e a pá pública. A pá pública, e aí principalmente as prefeituras, né, quando a gente está falando da distribuição geográfica, elas estão representadas tanto nos comitês técnicos e estratégicos, participando efetivamente na construção dessas atividades, na articulação de parcerias. Elas vêm também a participar a partir da mesa, cada uma dessas regiões, além dos comitês técnico e estratégico e dos gestores, nós temos uma mesa que valida todas as construções, todas as propostas de projetos, toda a visão de futuro que foi construída colaborativamente. As prefeituras, elas podem participar
em qualquer uma dessas instâncias, tá? Comitê técnico, estratégico, mesa, e nós temos representantes ao redor do Estado nessas diversas instâncias. Precisamos cada vez mais ainda temos necessidade de mais participantes da PA Pública de alguns municípios, mas a gente tem notado a aproximação cada vez maior de agentes de prefeituras de diversos municípios e estamos sempre abertos a abraçá-los. Legal. Em início de agosto foi lançado um edital de governo para a inovação. Tu pode contar um pouquinho para nós, assim, o que são as diretrizes desse edital e qual a característica das empresas para poderem se candidatar? Claro. Antes de falar do edital, vale trazer uma observação que, bem, eu falei há pouco das visões de futuro, né? Cada um desses ecossistemas tem uma visão de futuro construída, onde há destacadas linhas temáticas em que as regiões, os ecossistemas acreditam ser as suas vocações, então vão desde cidades inteligentes, agronegócio, saúde, economia do mar. O edital foi lançado de modo a incentivar e estimular o desenvolvimento de projetos estratégicos que estejam alinhados a esse critério de especialização inteligente. Então, a submissão tem que considerar quais as linhas temáticas destacadas naquele ecossistema, porque a submissão vai por ecossistema. Pode submeter, na verdade, a submissão deve partir de uma ICT, pública ou privada, mas sem fins lucrativos, e deve contemplar uma parceria com, no mínimo, uma empresa. Tá? Independente do porte, mas no mínimo uma empresa. Isso porque o nosso objetivo no Inova não é beneficiar a instituição A, B ou C, a entidade A, B ou C, mas sim a articulação dos agentes e, a partir disso, o incremento da economia local, das regiões. É imprescindível de que isso chegue na sociedade de alguma maneira. Então, os projetos têm que estar alicerçados pelos critérios de especialização inteligente, as linhas temáticas que foram destacadas. Tem que ter muito claro qual é o impacto econômico esperado, seja na geração de novos negócios, de novos postos de trabalho, no incremento da cadeia de valor já existente, ou impactando outras instâncias também, culturalmente falando, socialmente falando, ambientalmente falando, mas que isso chegue na sociedade, na região e transpasse as barreiras institucionais. E o aporte financeiro desse edital, como é que ele vai funcionar, até mesmo para a distribuição de todas essas regiões? Como se dá isso? Claro. A gente está aportando ao todo 4 milhões de reais, então, mais que a gente vai dividir por região, 500 mil reais por região. Então, os projetos devem ser submetidos levando em conta esse valor de 500 mil por região. Tá? Então, não tem um valor mínimo. Temos esse teto máximo de 500 mil e esperamos ter novos editais em breve. Temos algumas novidades aí, espero que o pessoal se instigue e nos acompanhe para receber algumas novidades que estão chegando. Ah, que legal, é bom saber, né, que o nosso governo está aí bem atuante e incentivando. Essa é uma ótima oportunidade para startups, instituições de ensino, empresas tradicionais ou até mesmo, né, dessa nova economia poderem se unir e construírem, até mesmo aproveitarem esse recurso para tornarem geração de valor para a própria sociedade. Claro, e entenderem que a inovação é para todo mundo, como o Cristiano falou, né? Não tem isso de, olha, inovação não é para mim, é só para aquela instituição maior, mais forte, inovação é para todos. E a gente tem que entender que a colaboração, essa articulação, a parceria, ela é positiva. Né? Então, e na verdade estimular isso, a gente busca estimular cada vez mais isso, a conexão entre os agentes, os atores, e aí um tomar conhecimento do que o outro está fazendo e se apoiar em esforços para o desenvolvimento do coletivo. Bacana. E então, o governo do estado surgiu com esse programa, né, Inova RS. Está todo mundo falando sobre isso, muita gente já se envolvendo e muita coisa já acontecendo. Aí surge o edital com aporte financeiro que auxilia todo mundo que está no ecossistema a retornarem com ações efetivas para geração de valor para a sociedade. A gente está com passos largos, né, Diego, nesse contexto, assim. Fico muito feliz. E surgiu uma nova lei, uma lei específica gaúcha para a inovação. Tu pode contar um pouquinho para nós também sobre essa iniciativa do governo?
Claro, claro, claro. Lei 15.639 de 2021, isso mesmo, ela foi lançada oficialmente agora no dia 1º de junho. E ela visa incentivar e estimular o desenvolvimento na verdade, colocar a inovação no centro da estratégia de desenvolvimento econômico e social do Estado. Então, ela traz nas suas normas algumas diretrizes para a priorização do desenvolvimento de pesquisa científica básica e aplicada, atração e manutenção de empresas que trabalham com desenvolvimento de soluções inovadoras, independente do porte dessas empresas, sejam elas startups, pequenas e médias empresas ou empresas de grande porte, mas que venham a contribuir para a produção de um PIB a partir do valor, de um alto valor agregado, atrair e reter talentos jovens e qualificados, e a partir disso, mas tudo isso a partir do desenvolvimento, de novo, científico, tecnológico. Tá? Então, a gente é um esforço do Estado e que a gente espera, a partir disso, estimular também os municípios para o desenvolvimento de leis que visem estimular a atração e retenção de empresas, de pesquisadores, de empreendedores intensivos em conhecimento, que vale destacar, né, quando a gente está falando de empreendedorismo e inovação, a gente está falando principalmente do empreendedorismo intensivo de conhecimento, né, as startups, aproveitando ao máximo a disponibilidade dessas tecnologias portadoras de futuro que estão aí ao nosso redor, e aí a gente precisa muito e a gente espera que os municípios também continuem com esse esforço, né, de incentivar, a partir de normativas dentro da sua instância ali, municipal, esse trabalho. E mais especificamente com relação a essa lei, Lili, eu queria aproveitar para convidar todos para nos buscarem, para nos procurarem, municípios, prefeituras, querem saber como é que a gente pode auxiliar vocês para o desenvolvimento de normativas específicas, estamos sempre à disposição, abertos a recebê-los todos. Mas não apenas os municípios, tá? Empresários, empreendedores, pesquisadores, querem conhecer um pouquinho mais, querem saber como é que essa lei pode beneficiar vocês, estamos à disposição. Que legal, muito bacana mesmo. Legislação, diretrizes específicas para a inovação. A gente sabe que hoje o quanto isso é importante, mas é importante também partir para ação, né, Diego? Claro, claro, claro. O que a gente espera é que a gente esteja colocando agora, construindo um terreno fértil e sólido para que muitas coisas surjam, mas, lógico, muito há de surgir organicamente, mas a gente quer estimular e quer contar com o apoio de todos para, de fato, colocar isso em prática, né? Vamos aproveitar essa legislação, vamos aproveitar esses benefícios, essas priorizações que a gente está colocando, para estimular mesmo a produção de produtos de alto valor agregado, estimular a economia do Rio Grande do Sul. Que legal, eu fico muito feliz. Sou uma adepta já ao Inova RS, sou uma fã, sou uma agente, né, aí da comunidade RS e também agente para poder colocar a mão na massa. E aqueles que têm interesse, que estão, né, com vontade de poder conhecer um pouquinho mais, claro. Tem um site onde pode buscar essas informações ou um contato. O que tu pode dizer para nós, assim, para as pessoas poderem buscar mais conhecimento? Claro, 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 claro. Estão todos convidados a visitar o nosso site da Secretaria de Inovação, Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado, desculpa. Os nossos canais nas principais plataformas digitais, no Instagram, @sict.rs, no Facebook, Secretaria de Inovação RS, sem o cedilha e sem o acento. Nos procurem por e-mail, inova@sict.rs.gov.br. No nosso site principal da Secretaria, nós temos vinculado agora na página de notícias, boletins informativos de ações que estão acontecendo nos ecossistemas regionais, com links direto para esses ecossistemas, mas vocês estão tendo dificuldade de encontrar, querem saber quais projetos específicos estão sendo trabalhados, como é que você pode participar? Nos contate por e-mail, que a gente tem o maior prazer de apresentá-los o programa, apresentar algumas potencialidades de conexão e já vinculá-los a algumas dessas frentes nos ecossistemas, tá? Então, só para repetir, inova@sict.rs.gov.br. Legal, então fica aqui um convite, não apenas para as prefeituras, mas também para os agentes, aqueles voluntários que também estão envolvidos com a inovação no Rio Grande do Sul e que podem também fazer um trabalho social, porque esse trabalho de colaboração ele é bem importante para a gente partir realmente para a ação, né, Diego?
E pegando mais um gancho da fala do Cristiano, que ele disse, a diversidade de fato é importante. Então, a diversidade das partes da hélice, dos indivíduos, de novo, reforço, não acreditem que a inovação não é para vocês ou que esse movimento não é para vocês, é para a sociedade. Se apossem disso, se empoderem dessa movimentação, dessa iniciativa. Estamos sempre abertos, a gente tem cada vez mais necessidade de players de diversas instâncias das hélices, da sociedade civil organizada, universidade, pública, iniciativa privada. É importante a participação de todos, porque esses projetos são para todos, né? Então, quanto maior a participação, mais rico é o processo de construção e maior o alcance da inovação, do que a gente está construindo, né? Então, fica mais esse chamado. Legal, ó, o chamado. Um convite para todos, né? Estou super feliz de te ter aqui na nossa arquibancada, Diego. Falando de rodas de conversa, te convido para nos acompanhar agora, junto com o Cristiano Franco, para o Clubhouse. Nós estaremos lá tendo uma sala de bate-papo para descontraidamente a gente falar sobre assunto sério, né? Porque Claro. é importante a gente falar de inovação. E faço o convite para ti, então, participar conosco. E faço o convite também para todos que nos assistiram até aqui a participarem do Clubhouse e para batermos um papo aí com o Diego, com o Cristiano. E eu gostaria, então, que tu fizesse uma finalização e um convite aqui para todos os que estão nos assistindo. Claro. Primeiro, agradecer mais uma vez genuinamente o convite, Lili. Eu fico muito feliz pelo crescimento do programa, pelo convite, pela essa possibilidade de estar aqui apresentando a Inova RS para todos. Mais uma vez, me coloco inteiramente à disposição para apresentar o programa, para falar das iniciativas, para conectar os interessados a essas frentes todas que estão acontecendo pelo Estado. É um programa bastante ambicioso e bastante desafiador, mas estamos sempre abertos e à disposição para conversar, para conectar. Nos busquem, nos conectem e sigam acompanhando a Quarta Revolução. Legal. Agradeço, Diego, agradeço também a todos os representantes do governo do estado que tomaram essa iniciativa que é tão importante e muito rica para nós. Agradeço a todos que estavam conosco até aqui. Nos acompanhem nas redes, @Quarta Revolução, e entre em contato. E agora a gente vai lá para o Clubhouse fazer uma roda de conversa. Obrigada e até o próximo domingo.